Desperta, ó tu que dormes, levanta-te. Porque a nossa carne, ela quer dormir, amado. A nossa carne não quer nada com as coisas espirituais. E hoje nós vamos ver esse despertar é espiritual. Esse despertar é o temor a Deus que tem que ser despertado para que a gente possa viver bem aqui na terra, né? Então, desperta, ó tu que dormes, levanta-te. E a palavra de Deus diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, não é... é você reprovar. Você que tem que reprovar o que é ruim da tua vida. O que é obra das trevas, todos nós sabemos que é obra infrutífera das trevas. Todos nós temos uma boa consciência do que é obra infrutífera das trevas. E Deus está falando, reprovai-as. Porque os que eles fazem oculto é só referir é vergonha. Qualquer coisa que a gente for lembrar do que não presta é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, Jesus que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, agora é você, vede, é você. Vede prudentemente como você está andando na terra. Prudentemente, como andais. Não como nécios. Nécios é louco. E sim como sábios. Pai amado, Pai querido, que essa palavra abençoe os corações. É muito sério, Senhor, as pessoas esquecerem. Meu Deus, que o nosso cérebro hoje registre esses ensinamentos que é, como o apóstolo falou hoje, preciosidade, ó riqueza da preciosidade, da abundância do conhecimento de cada altar. Senhor Jesus, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. É tão bom te ouvir, ó Pai. E se te ouvir, muda a nossa vida, muda a nossa existência, muda a nossa trajetória. Dessa maneira, nós entregamos nossa vida a Ti, nós esperamos o melhor de Ti, assim o Senhor vai fazer. De termos a melhor semana, a esperança que se adia faz doer o coração, mas a coisa que acontece vai nos alegrar, porque o Senhor vai fazer acontecer coisas, ó Pai, e nós já declaramos no louvor, algo muito grande vai acontecer na nossa vida, Pai. Coisas grandes vão acontecer, e eu creio, até o final desse culto, haverá uma evolução sua espiritual, uma evolução espiritual, de conhecimento, de homens e mulheres de Deus, fortes, ativos, tementes a Deus. Desperta, ó tu que dormes, e essa palavra abençoe todos os corações, em nome de Jesus. Nós somos uma igreja chamada da Reforma Protestante. Esse quadro aqui é a última Reforma Protestante, para você saber aonde a tua vida está plantada. Nós temos toda uma diretriz, e eu creio que é o único caminho certo aqui na terra, né? Nós somos uma igreja da reforma, e entendemos que a mensagem reformista é uma mensagem chamada de raízes. E aqui nós falamos da essência do cristianismo. O que é a vida e a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. Nós conhecemos verdadeiramente quem é Deus, quem é Jesus. E 2 Timóteo, Deus diz assim: pois haverá tempo, olha amado, em que não suportarão a sã doutrina. Olha que interessante, que eu estava falando com o Jean quase, o povo não gosta de ouvir o que a gente prega. A sã doutrina, a verdadeira doutrina, está na Bíblia. Haverá tempo, esse tempo de agora é isso, não suportarão a verdade. Não gosto de ouvir a verdade. Homens querem saber mais do que Deus. Pelo contrário, amado, olha, você lendo isso, vocês vão ver o contexto da terra, cercação de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido. Nossa, eu não gostei do que eu ouvi, não gosto, é mentira.
Imagina, dou a semente, predestinação, como eu acabei de dar o meu testemunho, né? O inimigo não queria que eu viesse, mas Deus não teve jeito. Houve um impedimento no ventre da Zana, mas Deus liberou. Então, Deus tem a predestinação. E vocês estão vendo, vocês estão lendo comigo, amado. Não suportarão a sã doutrina. Porque a gente vai pregar para legalista, é uma das coisas mais difíceis que tem. É muito difícil. Por isso que a graça, ela não é para todos. Muitos vão ser salvos. Por isso que nós vivenciamos ontem, até minha prima de Porto Feliz falou assim, Suzy, aqui em Porto Feliz não tem isso. Não existe isso em igreja nenhuma aqui. Eu falei, então, por que nós estamos vivendo? É a graça pura. A gente sentiu o amor de Jesus. Então, é um tempo difícil que estamos vivendo, e hoje Deus vem com um tema importante. Acorda, desperta e levanta-te. O Espírito Santo, amado, quer que as pessoas salvas sejam despertadas de um sono espiritual. Um sono espiritual. Temos que estar despertos, ativos, vigilantes. Eu quero que você entenda muito bem, é uma guerra espiritual aqui na terra muito forte. O diabo, ele não para um minuto sequer para matar, roubar e destruir você e eu. Ele vai ter, eu falo para ele, para você ser muito criativo. A minha oração ultimamente tem sido assim, quando eu já estou mais, né, com mais vivência, mais experiência, e eu falo, nossa, é muito criativo, cara, olha, já sei que é você que está nisso. E a hora que você fala isso, eu falo, Pai, cria em mim um coração puro. E renove em mim um espírito inabalável. Pai, eu não quero me abalar com isso. Porque eu já sei que esse desdentado que está fazendo isso para me abalar. Então, nós temos que estar desperto, ativo e vigilante. O diabo não para. Ele não para, ele fica arquitetando como te afligir, como ocasionar na nossa vida, amado. E ele envia, sim, enviados dele. A Bíblia diz que tem uma briga, a igreja contra os filhos do diabo. Os descendentes de Caim. Tem uma briga aqui na terra. Só que Deus fala, eles estão debaixo dos nossos pés. Romanos, ele diz isso. E digo isso a vós outros que conheceis. Ó, que é lindo que eu vejo assim, né? A gente está numa igreja e Deus fala assim, está falando comigo com vocês, né? E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Imagina quando escreveram isso, já passaram alguns tempos, uns anos, e Deus está falando isso de novo, ele fala assim, olha, a nossa salvação está perto. Amado, é muito rápida a nossa existência aqui. Eu estou falando porque eu estou vivendo isso, né? Com questão da idade, que você fala, meu, quanto tempo passou rápido, né? A minha infância, minha adolescência, minha juventude, minha parte adulta, minha parte agora da velhice, é rápido. E ele está falando, olha, é hora agora de se despertar, espiritualmente, agora. Olha, a tua salvação, a nossa salvação está agora. Olha que interessante, Paulo escreveu isso, ele fala agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Como a Bíblia é sábia, amado, nós estamos lendo um livro agora, atual. Nós estamos lendo um recado atual. Porque nós estamos sendo despertados hoje aqui. Então já é hora, um dia, e o que acontece? O que é se despertar, pastora? Eu vou falar uma coisa muito séria. O pacto da graça foi revelado para mim e para você, e nós temos uma responsabilidade de ter isso na nossa vida. Nós não podemos negligenciar. Que nem o apóstolo falou, vai ser Páscoa agora, domingo. O povo aproveita isso para uma viagem, para um passeio. Um culto mais sério é da Páscoa, amado. Não é hora de passeio, não é hora de nada, que ele falou, tem que estar na igreja. É agora, não é hora de fazer nada. Os feriados existem, como ele falou, mas desperta, amado, porque um dia eu estou na igreja, outro dia eu não estou na igreja. Um dia eu acredito, no outro dia eu não acredito mais. Amado, nós estamos vivendo um período muito difícil no mundo. É um mundo voltado contra a igreja de Jesus.
E é hora de despertar do sono, pois a nossa salvação está cada dia mais perto. A vinda de Jesus está perto. E vai ser num piscar de olho. Não perca tempo. Não procrastine a tua vida. Nós temos que estar despertados, temos que ter uma vida espiritual intensa. Deus está falando de um avivamento, de sermos apaixonados por Jesus e pela palavra. Olha o que Mateus diz. Respondeu-lhe Jesus. É Jesus dizendo agora, ó, hoje, para mim e para você. O que você está fazendo na terra? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Será que isso é verdadeiro? Eu acredito que não, amado. Raríssimo isso. E não é por nós estarmos numa igreja que é a salvação. Mas o meu amor de Jesus é demonstrado lá fora da igreja, não é aqui. Aqui é muito fácil. Mas o teu dia a dia, nós temos que estar vigilantes. Amar a Deus é saber que Ele está de olho em mim o tempo todo. No que eu penso, no que eu falo, como que eu estou agindo, o que você está fazendo da tua existência. A maioria das igrejas estão obedecendo aos desígnios do mundo, amado, do que obedecer aos desígnios de Deus. A bispa sempre falou, onde tem muita gente, é que tem muita mentira. Afunila a graça. O povo não quer sabedoria. O povo ama a mentira. No entanto que Hitler era um mentiroso, ele atraiu milhares, ele teve milhares de adeptos com mal. Então o mundo está aí, nas igrejas, o modernismo, que nem o nosso apóstolo, a Bíblia ela não tem que ser modernizada, a Bíblia é a Bíblia. Não tem evolução de Bíblia. Ela vai mudar, nós vimos hoje, ele não vai mudar. Deus não vai mudar nada. As histórias continuam, mas só que a terra está podre. O modernismo dentro das igrejas está um grande problema, amado. Eu fico com o meu apóstolo. Eu sigo ele, amado. Eu sei que ele é um homem de Deus. Nós estamos, como eu declaro, um caminho certo. Nós temos tudo que eu aprendi, vem dos ensinos dele. Então é preciso, eu e você, ter uma voz forte e alta. Voz em linha com um som bom. Com um som claro, que é o da graça de Deus. É preciso alguém se levantar para despertar no povo de Deus. Nós somos um povo firmado na rocha. Firmado nessa palavra, amado. Essa palavra mudou minha vida, né? Eu, criada, 15 anos, eu estudei em colégio de freira, amado. Eu não tinha nenhuma visão de nada. Convivi com freiras horríveis. Mas, até o meu pai, eu nunca apanhei na vida, eu sempre falei isso, até minha sobrinha falou, tia, meu pai apanhou na escola? Eu falei, sim, lá no Meninópolis teve milho, o Armando ficou no milho. Que isso, tia? É palmatório. Meu pai foi lá e tirou ele de lá. Então o mundo, amado, o catolicismo, essa coisa arada toda, tudo mentira. É uma mentira, uma farsa muito grande na terra. No entanto que em Apocalipse está ali o final da Babilônia. Então é preciso que alguém se levante para despertar o povo de Deus. Um povo que tem palavra, uma igreja fundamentada com a verdade libertadora. Porque quem destrói os fundamentos, todos os fundamentos da Bíblia, é o sono espiritual. Ah, já fui para a igreja, tá bom. Não, você vai ter que ter um som saindo da tua boca, amado. Hoje eu não tenho vontade de ir para a igreja. Hoje eu não quero ler nada. Hoje eu não quero orar. Ah, já fui quarta-feira passada, eu não vou nessa. Esse mês não vou dizimar. Ah, está chovendo. Ah, está frio. Ah, meu vizinho chegou para comer bolo de laranja. Olha que diz. Pois isso está na Escritura. Está escrito já. Pois eis que eu ponho em Sião, na igreja, uma pedra angular, que é Jesus, eleita, preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado.
Nem modo algum, amado, nós vamos ser envergonhados. De modo algum. Próximo. Para vós outros, portanto, quando você está lendo, está falando com cada um de nós, dentro do nosso coração. Para vós outros, portanto, os que credes. Então não é que paga preço, jejum, vigília, nada disso. Para quem crê. Você sabe, nós já vimos 14 epístolas de Paulo, estão aqui, né? É a preciosidade, quem crê. Mas para os descrentes, que está assim a terra, a pedra que os construtores rejeitaram, que é Jesus, essa veio ser a principal pedra angular. Jesus é a principal pedra angular aqui. Não é regra humana nenhuma, não. Cheio de mentiras, cheio de rituais, cheio de coisa arada. Não, aqui a gente aprende o fundamento para eu poder reinar em vida através de Jesus Cristo. E pedra de tropeço e rocha, tem a pedra angular, Jesus, e pedra de tropeço. Tem um pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra. Olha lá, Wallace. Sendo desobedientes para o que também foram. Quantos passam por aqui, fica um tempo. Olha, não é bem assim, eu não concordo muito com aquela mulher que fala, não. É uma frase que 15 anos que eu escuto, foram 5 anos na minha casa, e está na Bíblia, tropeçam na palavra, são desobedientes, e eles, para que foram postos por Satanás. Não é bem assim, eu não concordo com o que ela fala, e a boca do inimigo, pedra de tropeço, ficar aqui um tempo, amado. Então há pessoas que tropeçam na palavra, eles não aceitam a palavra. Então eles falam assim, eu vou lá, vou ver o que essa mulher está falando. Não está legal. São os filhos da perdição, tá bom? Então cuidado. Se eu estou 25 anos, eu não ia fazer isso com a minha vida, né, amado? Tantos anos no ministério. São os filhos da perdição. Muito deram as costas aos princípios bíblicos, muitos. E tornaram pessoas endurecidas, esqueceram, amado. Agora eu vou entrar num assunto muito importante. Dá uma cutucada no teu irmão e fala, você está acordado? O povo está animado ainda da festa. Coração endurecido. Coração endurecido. Esquecem do céu e do inferno. Existe o céu, existe o inferno. Esqueceram, essas pessoas de coração endurecido, foram postas, desobedientes, esqueceram do juízo final. Nós estamos vivendo, amados, os finais dos tempos. Hoje, homem casando com homem, mulher casando com mulher. Quem sobrará no fim de tudo isso? Os fiéis. Os fiéis vão continuar obedecendo a Deus. Um homem casa com uma mulher no Senhor. Aqui vai continuar os fiéis. Então nós somos cristãos, e temos que seguir as instruções bíblicas. O diabo está trabalhando, amado, incessantemente, ferozmente, com tudo que eu vou ler agora. Por isso que eu falei, eu quero que você veja, porque desperta, porque você vai ouvir agora, porque não vai sair mais do teu coração. Eu falei de homem que casa com homem, mulher que casa com mulher, tudo liberado, aborto, um monte de coisa. E nós vamos ler profundamente o que a Bíblia diz sobre isso. A ira. E não é brincadeira não, a Bíblia diz que a pior coisa que tem é cair na mão do Deus vivo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então vai vir uma ira de Deus aí. Não pense que esse povo está fazendo o que quer, vai ficar impune, porque olha só. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, esse povo, né, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato e louco.
inculcando-se por sábios. Qual o problema? O problema é meu sentimento. Eu amo essa pessoa, eu sinto algo por ela. Eu quero casar com esse homem, eu quero casar com essa mulher, inculcando-se por sábios. Agora, o que a Bíblia diz? Eu quero que a Igreja de Cristo Vive me ajude a pregar para o mundo espiritual ouvir. Tornaram-se loucos. É louco, tá? Todos esses, homossexuais, lésbica, tudo isso. Continua, o 24 agora. Por isso, se tornaram loucos esse povo todo aí. Amado, você tem que estar de acordo com Deus, não que o mundo diz, hein? Por isso, Deus entregou tais homens é imundo um relacionamento desse. Podre, sujo, imundo, pelas concupiscências do seu próprio coração. Eles que inventaram tudo isso para desonrarem o seu corpo. Eles desonram o próprio corpo de si, eles mesmos acatam coisa ruim para eles mesmos. Pois eles mudaram a verdade de Deus, é aquilo que Deus falou, né? Eu fiz tudo certo e estão fazendo um caos à terra. Mudaram a verdade de Deus em... Está muito fraco, hein? Homossexualismo é mentira, lesbianismo é mentira. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. 26. Por causa disso, por causa dessa mudança, dessa loucura, dessa mentira, os entregou Deus. Deus deixou, amado. Deixou a paixões infames. Deus liberou. Porque até as mulheres, olha aqui o lesbianismo. Até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro. Vamos lá me ajudar? Contrário contrário. O que é abominável para o nosso Deus é abominável para nós, amado. Não tem que, ai que legal, que legal. Não é legal. A gente respeita as pessoas, faz o que quiser das suas vidas. Mas nós estamos aprendendo que isso não dá. E o 27? Agora eu quero, todo mundo atento? De olho, bem, na palavra? Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, o homem não quer a mulher, vai se unir a outro homem, ser o quê? O quê? Você já viu alguma coisa inflamada no teu corpo? Não é ruim, não? É ruim. Então, uma sensação, é um sintoma muito ruim que ele acata para ele mesmo. Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com... Está na Bíblia, amado. E como tem igreja aí homossexual, não pode. Cometendo torpeza, homem com homem. Agora que eu quero que vocês entendam. Recebendo, todos eles vão receber em si mesmo a merecida punição do seu... Doenças horríveis. A AIDS, bom, está aí já. Mas tem muito... Amado, o governo não divulga as doenças sexuais que estão ocorrendo por aí. Por isso que tem uma igreja, marido é com a sua esposa até a glória, vida sexual ativa, que é com a bênção de Deus, que enriquece. Por quê? Merecida a punição do seu erro. Vão ter merecida. Então, sossegue, porque nós não vamos fazer nada. Mas vai vir algo muito ruim. Então, muitos cristãos abdicaram da sua salvação, viraram as costas para Deus, entraram num sono espiritual profundo e claro, se entregaram nas garras de Satanás. Amados, se não vivermos segundo o que diz os padrões bíblicos, o que será do teu amanhã? O teu amanhã vai chegar para todos, amado. E essa severa punição vai vir. A sentença, Denis, não vem logo com uma obra. Está tudo bem, olha que maravilha, eu estou 18 anos vivendo com esse marido maravilhoso, com essa mulher maravilhosa. A sentença não vem logo, mas vai vir. Severa e merecida punição do seu erro. Então nós temos que aprender a viver a Bíblia, aquilo que a Bíblia diz.
E não apenas a existir, eu tenho que viver o que Ele diz, Deus manda dizer. Aqui, amado, graças a Deus que eu tenho ousadia, eu tenho a coragem de ir publicamente no YouTube e falar o que eu estou falando. Porque aqui nós pregamos mensagem verdadeira para mim e para você. Nós não embelezamos uma mensagem com coisas mundanas. Porque seria um cego guiando outros cegos. Um cego guiando outro cego, todos caem, amado. Todos caem no abismo. Eu quero que vocês prestem muita atenção que de Jeremias. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá ganância. Ele está falando de igreja. E tanto o profeta como o sacerdote estão ocorrendo no mundo de hoje, amado. Por isso que eu sei onde eu plantei minha vida. Ó, tanto o profeta como o sacerdote usam de muitos, amado. Muitos. Torpe ganância, torpe ganância, torpe ganância. Pastores hoje em dia vivendo em mansões que eu nem sei onde que cabe tanta gente nesses lugares que eles estão vivendo. Casas de 35 milhões de dólares. Não tem condição. Olha o que ele está falando de falsidade. Curam. Agora presta atenção uma coisa. Por isso que na lei, por isso que eu estou falando, na graça vai ter cura sim, amado. Quem é fiel? Porque Deus conhece seus corações. Não é porque você está aqui vai ter que fazer o que Deus manda. Senão não tem. Curam superficialmente a ferida do seu povo, amado. Presta atenção, eu estou lendo a Bíblia, hein? Dizendo, pastores, né, aí, paz, paz, e não há paz. Se a pessoa é simples, não tem dinheiro, tem acepção, amado. Tem acepção, não adianta. Eu vivi isso, eu vivenciei isso. Eu sei que eu estou pregando. Eu estou falando, eu estou lendo Bíblia Sagrada. Falsidade nos altares. Deus está falando, ó, cuidado que tem um monte de igreja, cura superficialmente. Só que Jesus não cura superficialmente, Jesus cura por inteiro. Jeremias 8. Olha lá, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. E o 12. Agora só, graças a Deus, serão o quê? Porque comete abominação sem sentir isso vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Porque eles falam, eu sou pastor, para mim não vai acontecer nada, bibibi. Portanto, cairão com os que? Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. É muito sério, amado. A gente está lendo Bíblia, nós estamos estudando Bíblia. Essas palavras estavam escondidas por gerações. E no Brasil está muito isso latente. Eu tenho visto, amado, dá vergonha de ver uma mídia hoje. Dá vergonha mesmo. Altares enganando as pessoas. Que eu posso ter falado, danças, rituais medonhos. Vestimentas horríveis. Jeremias 2:13. Porque 2 males cometeu o meu povo. Aí Deus falando, a mim me deixaram o manancial da água viva. Eu quero que você fale para você mesmo, eu estou no manancial da vida, de água viva. Eu estou no manancial de água viva. Eu não vou sair desse manancial de água viva. E olha só, largaram Deus, largaram a palavra e cavaram, amado, eles mesmos. Quem sai da graça, Anselmo, cavam cisternas, são buracos, rotas, que não retêm as águas. Não vem nada de bom. Amado, é muito sério com hoje. Deus está nos alertando, desperta. Porque é muito perigoso o sono espiritual. Começam a perder o primeiro amor, começam a perder o desejo de orar, o inimigo faz isso. Perder a vontade de estar na igreja. Fiquem sabendo que isso é artimanha do inimigo para nossas almas. A palavra da graça é uma espada, amado, de 2 gumes. Ela corta, ela separa juntas medulas. Ela vai até os intentos do coração. Através da palavra existe sim cura.
Creia, Denis, que todos vão ver o Deus que nós servimos. Presbítero Pedro, amanhã vai fazer uma cirurgia. Todos nós vamos ver o nosso Deus, porque a palavra existe sim. A graça tem cura, a graça, nós temos que pregar o arrependimento para a salvação, né? Mas aqui nós temos a palavra da verdade. Obrigada, Jesus. Amada, a gente aqui aprende a tirar malícia da nossa vida. A gente aprende que o cristão, ele tem que largar o pecado. Não pode continuar aqui e falar que é crente tendo uma vida mundana aí, amado. Tem que largar o mundo. Ou amamos a Cristo ou amamos ao mundo, amado. E eu vou falar uma coisa muito séria. Ou é um pé na igreja e um pé no mundo. É um pé no mundo, não tem pé na igreja. Vem passear. Tem que largar o mundo, amado. Tem que largar o mundo. Ou nós amamos a Jesus, Ele que fundou a igreja, Ele que determinou, Ele que disse: as portas do inferno agora, na minha vida, não vai prevalecer nada. As portas do inferno vão prevalecer contra nós. Então, uma vergonha estão fazendo com o evangelho hoje em dia. Tem igreja dos separados, dos santificados, tem igreja de tudo aí. Dos homossexuais, tudo contrário à Bíblia Sagrada. Nós vimos hoje, severa punição quem pratica tal coisa. Então, nós somos um povo, somos a noiva de Cristo. Ele é o noivo, Ele que manda. Ele quer uma igreja adornada, santificada, pura, mãos limpas, coração puro, amado. E tem gente que quer igreja perfeita. Tem gente que quer casamento perfeito. Presta atenção, amado. Antes de Satanás vir para a terra, ele se chamava Lúcifer. E ele congregava na melhor igreja de todo o universo. Ele estava no céu, que nós aprendemos que ele estava no terceiro céu, Lúcifer. O anjo mais lindo e perfeito do céu. Tinha o melhor pastor do mundo, Jesus Cristo. Tinha os melhores obreiros do universo, os anjos, arcanjos. E mesmo assim ele se rebelou contra Deus. Estou aqui para dizer, categoricamente, nunca existirá uma igreja perfeita. Nunca existirá um casamento perfeito. Mas uma igreja feliz, um casamento feliz. Os membros, pastores perfeitos, não tem, nós estamos numa carne, amado. Eu tenho brincado, né? Eu não sou Madre Teresa de Calcutá, que ela já nem está no céu, né? Ela não está. Mediante que eu aprendo a Bíblia, não está. Nós estamos numa carne. Não tem pastor perfeito, igreja perfeita. E nunca existirá. Quando uma pessoa não quer obedecer o evangelho, amado, ela não quer obedecer, ela não vai obedecer. Ninguém pode abrir a cabeça de ninguém. E aqui não é um clube social. Ah, não está legal a igreja, a pessoa falando mal da igreja, agora eu vou tentar essa daqui. Aqui não, aqui vai vir pessoas, trigo. Aqui vai vir um trigo. Então, se eu não quiser me submeter ou obedecer, nós nunca vamos encontrar, amado. Qualquer um de nós sai daqui e vai para outro lugar, nunca vai ter uma igreja perfeita, amado. Nunca. Lá vai ter os piores, vai ter pessoa tudo igual, vai ter os mesmos tipos de pessoa que eu falei, sai do emprego por causa de pessoa, vai encontrar 10 piores naquele outro lugar que você foi. Então, assuma e tem que saber levar a tua vida. Então, fala para você mesmo, nunca tem uma igreja perfeita. Fala, eu sou humano. A gente é gente, somos humanos. Você erra, eu erro, todos nós erramos, amado. Erramos, nos arrependemos, não cometemos mais os mesmos erros, né? A gente, quantas vezes já errei, quantas vezes, né? E amado, se Lúcifer, né? Se ele estava no melhor lugar do céu, se rebelou, imagine aqui na terra.
Amado, nós temos que falar em santidade, verdade. Não podemos amar o mundo nem as coisas do mundo. Muitos se surpreenderão no dia final. Eu quero que você fale, vai ter um dia do juízo final. Põe aí Mateus para mim. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz que está no céu. Eu agora no meu aniversário, uma cliente que sabe que eu sou pastora, já veio aqui, tudo, ela me deu uma santa de uma medalha de ouro, amado. Fui pegar o martelo. Quem diz que eu consegui quebrar o martelo? Eu não consegui. Falei, meu Deus, mas não vai, não consegui. Por quê? É abominação que eu ganhei. Ainda bem que ela me deu, a educação manda a gente abrir o pacote na hora, né? E não consegui abrir, porque ela me deu 3 pacotes, eu não consegui abrir, ela estava com pressa, ainda bem, porque eu não sei qual seria a minha reação. Né? Ela me deu uma joia. Ela me deu uma joia. Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai. Quebra. Tira da tua vida. Tira isso. Cristianismo, esse cristianismo mentiroso aí, de imagem, de escultura, quebra. Muitos naquele dia, vai ter um dia que Deus já está previndo aqui, ó, onde dizer-me, ele já sabe, ai Senhor, Senhor, porventura eu não tenho nós profetizado em teu nome, eu estou na igreja, eu ia no culto de domingo, em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muito milagre, em teu nome eu dizimei, eu fiz, quanta coisa eu fiz. Então, Jesus vai dizer, eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Que frase dura, hein, amado? Está na Bíblia, eu creio, amado. E eu como pastor, eu posso fazer categoricamente. Muitos que vêm, pensam que estão salvos, mas não muda nada, não muda o comportamento, não muda, não tem. Apartai-vos de mim, amado. Olha, imaginou essa frase? Os que praticais a iniquidade. Então uma pessoa que diz Senhor, Senhor, e tem sexo antes do casamento, ou adultério fora do casamento, está grave, amado. Não gostei de ouvir isso. Todo mundo, os pais hoje em dia liberando cama para dormir junto, você está desgraçando o teu filho, amado. Você está indo contra Deus, e você está falando, tudo bem, está aqui, ó. Não te conheci não, meu camarada. Eu vou falar de inferno e céu hoje, que eu falei que eu ia falar, né? Nunca te... apartava de mim, praticais a iniquidade. Categoricamente, amado, todo mundo aqui fez e teve consequências gravíssimas. Transar antes do casamento, ter vida sexual fora do casamento. Todos desgraçaram a própria vida. Dor na alma, insatisfação e frustração. E estava na Bíblia, e todo mundo fez isso. Casa depois no Senhor, e é grossa com o cônjuge. Senhor, Senhor, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Vai ter que mudar, amado. Nervoso, grossa. O que tem? Vou abortar. Pode abortar, é um sanguinho lá. Não, é uma vida. Nós somos a favor da vida. Maridos violentos, esposas violentas. Hoje em dia a mulherada está bebendo para burro, alcoólatra. Outro dia eu fui no mercado, não acreditei. 2 velhinhas, amado, velhinha mesmo. Mas que... Não, elas eram mais velhinhas. Monte de cerveja. As 2, eu falei, meu Deus, está um número estatístico de mulher beber mais que homem, amado. Marido violento, esposa violenta, pessoa verdadeiramente cristã, amado, tem que ter o comportamento bíblico. Não pode mais ser beberrão. Mas eu gosto. Então, eu quero dizer, se você não for liberto agora,
Porque quando for para o inferno, o povo que já está lá, vai ter essa vontade, amado, porque você sabe que esses que vão para o inferno, o corpo vai junto. Como assim, pastora? O corpo não foi enterrado? Foi. Teve uma época que teve uma senhora que ficou famosa no Hospital das Clínicas, e ela ficou morando no Hospital das Clínicas. Ela amputou as 2 pernas. Mas ela sentia o pé, ela sentia a perna, ela sentia tudo. E eu imagino que é isso que ocorre no mundo espiritual. A pessoa não tem mais os órgãos, mas ela sente tudo. Então, não pode mais ser beberrão, não pode mais ser libertino, não pode mais ser dado à prostituição. Tira a malícia. Não pode mais ser dado ao homossexualismo. Deus, se vocês verem, além de tudo que nós lemos hoje, Deus destruiu uma cidade toda. Até hoje está lá em carvão, Sodoma e Gomorra. Todas as casas tinham homossexualismo, que está hoje mais ou menos a terra. Toda família tem. Toda família, amado. Não vem falar, minha família não tem. Por causa do pecado. E todo pecado é reprovado. Então, o estudo da palavra, ela liberta qualquer viciado. O estudo da palavra liberta pessoas que só vão descobrir quem elas são realmente, de ser de Deus no final do tempo. Mas a palavra liberta da droga, do pecado, da prostituição, do homossexualismo, dos sentimentos errados, né? Então, muitas pessoas só vão descobrir quem elas foram na terra nos últimos momentos de vida. Vão descobrir que estavam fora de Cristo, embora iam para uma igreja. Não é ir para uma igreja que determina você ser um homem ou mulher de Deus, amado. Tem um monte de cadeira, o povo vai e senta. E quem está fora de Cristo viverá uma grande tribulação. Por isso que eu falei outro dia, eu falei, glória a Deus, que nós estamos livres em Jesus, amado. Nós somos livres de toda a maldição da terra. Nós vamos viver eternamente. Ou tem o céu, ou tem o inferno. Todos nós, amados, vamos morrer um dia. Todos. Vai ter um momento do arrebatamento da igreja. Tem pessoas que vão embora. Mas todos nós vamos morrer na carne. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Morre na carne e continua vivo no espírito. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Todos atentos? Bíblia Sagrada. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Olha, homem rico aí, ó. E que todos os dias se regalava esplendidamente. Oh, eu sou rico, eu tenho isso, eu sou abençoado. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Então ele ficava lá, né? Dá um pedaço de pão, dá uma migalha, bababá. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então você vê o mendigo cheio de úlcera, doença. Aconteceu, morreu o mendigo. E ser levado pelos anjos para o seio de eleito, predestinado, amado de Deus. Morreu também o rico. E foi sepultado. Tem inferno? No inferno, estando em? Então a vida continua. Acabou de morrer imediatamente, amado. É imediatamente, não acaba aqui não. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu, olha, ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, porque ele sabe, pai Abraão era um judeu. E eles sabiam de toda a história de Moisés. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda o Lázaro, que era um mendigo, que ficava na porta da casa dele, que morreu também. E manda o Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa. Mas tu está na minha Bíblia, na tua Bíblia. Isso é real. É real, não é brincadeira não. Estão brincando com a tua vida?
Há pouco tempo atrás eu tinha 1 ano de idade. Hoje eu estou com 65. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que você está fazendo da tua vida? Próximo. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida. Ué, foi rico, teve tudo, mas não tinha bênção, amado. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ele está pedindo: olha, molha um dedinho para me refrescar um pouco. E Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está tu, hein? Então, céu, amado, é consolo, conforto. Inferno é tormento. Nesse momento o céu já existe, o inferno existe, amado. Nesse momento que a gente está lento em pessoas ali. Por isso que assim, a pessoa não, ela era alcoólatra, ela vai estar com aquele sentimento e ela vai estar procurando o álcool, o cigarro dela direto. Não foi liberto, a pessoa não é liberta. Próximo. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Tem abismo, céu e inferno. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não pode. Nem os de lá para nós. E vou falar, esses que vão para o inferno, eles têm consciência, amado, total de onde estão. Lembra das pessoas, lembra do que fizeram, lembra de tudo. Então, é o 27, né, que eu pus. Então replicou: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Ele pega e fala assim: ó, então, vai lá na terra, vai me falar, vai lá falar para eles que é horrível onde eu estou. Vai avisar eles. Missa de 7º dia, amado, não adianta nada. E paga ainda. E o que está escrito? Não, quando líamos um anterior, né? Que nem, ó, põe só o 26, ó. De sorte que querem passar daqui para vós outros, não pode. Tem missa 7º dia de 1 mês. Paga a missa, paga isso. Não vai ter nada, amado. Não tem liberdade. Não tem purgatório. Não é purga, não. É purgatório. Ah, vai lá pensar nos teus pecados. Teus pecados têm que ser resolvidos aqui. Por isso que nós estamos tendo um culto hoje muito sério. É sério ou não é? Então, missa de 7º dia fala, não adianta? Nada. Absolutamente nada. O 28. Porque tem os 5 irmãos, ele está falando lá para, né, para Abraão. Oh, pai Abraão, eu tenho 5 irmãos, que lhes dê de testemunho, a fim de não virem também para este lugar de... Então eles têm consciência. Lembra de pessoas. Eu tenho 5 irmãos, estão lá. Avisa eles que onde que eu estou. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Vocês estão vendo ou não? Se não é a salvação você que vai desenvolver, é você, amado. Você quer ter vida boa aqui na terra, obedeça a Deus. Se não quiser, vai ser um tormento também. Próximo. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ele está ainda insistindo. Oh, eu vou falar uma coisa para vocês. Não sofram, amado. Ah, é porque... Aí agora, minha mãe, meu avô está lá no inferno. Não importa, quando a gente for, eu vou para o céu, e você? Lá não vai ter lembrança de quem era quem. Aqui que a gente se sofre, né? Bom, eu já estou num grau que eu não sofro mais. Problema é de cada um. Eu trato bem, falo do amor de Jesus. Eu já sei. Quem quiser me ouça, quem quiser. Cada um plantou, vai colher. Não posso, não tem como você abrir a mente da pessoa. Vai para Jesus, por favor. É Jesus que vai convencer, amado. Então para de sofrer. Mas a pessoa vai direto para o inferno, sim. Próximo. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ninguém abre a cabeça de ninguém, amado. Ninguém abre a cabeça de ninguém. E não venha brincar aqui. Aqui é crente autêntico, aqui é crente verdadeiro.
Aqui corta com tudo que aprendeu, amado. E segue a Cristo, não tem como. A pessoa estava no inferno, deu para entender? O rico. Por que ele tem tanto? Olha, ele foi para o inferno, camarada. A pessoa estava no inferno, consciente, e ninguém pode passar do céu para o inferno. Deu para entender isso? Nem do inferno para o céu. A ovelha, ela ouve a Cristo, ela... Não tem como, não discute, amado. Ela segue. Muitos criam em traje de falsidade e vivem com hipocrisia. Muitos. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu sei exatamente hipócrita. E quanto mais intimidade a gente tem com Deus, por isso que é prudência da serpente e simplicidade da pomba. Amado, o único evangelho que atinge as profundezas do coração, que sara as feridas do pecado, é a graça de Deus. Ela, a graça, por isso que a graça nos basta. Ela nos defende de livrar desse tipo. A graça te limpa. Você sabe que a graça é cirúrgica. Ela nos limpa lá dentro. Ela limpa nosso passado, ela limpa nossa existência, ela limpa das esquisitice. Jesus diz, dizem paz, 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 e não tem paz. Hipócritas. Pessoas que me enfrentaram, amado, lá atrás. Pastora, eu estou vendo hoje, depois de alguns 20, eu não sei, quase 30 anos que eu me converti, eu estou vendo, eu sei que eu estou pregando, porque eu estou vendo pessoas que estavam na lei anos e anos, estão hoje na velhice todos mal. E a Bíblia fala, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão frutos. E serão cheios de seiva e verdor. E eu não tenho visto isso quem está seguindo a Moisés. Então eu sei que eu estou pregando a verdade. Então esse pacto que nós estamos, ele te limpa. Ele é cirúrgico. Muda teu comportamento. Sabe? Todos nós estaremos um dia no tribunal de Cristo. As tuas conversas, marido e mulher, tuas conversas, Deus tem todas relatadas. Eu não ouvi, mas ele sim. O que você... Viu, Júlio? Fica aí que você vai cochichar com ela. Deus ouve tudo. E vai ter um dia do tribunal do Senhor. Eu vou falar uma coisa muito séria. Você vai prestar... Eu também, por isso que eu tenho temor de subir aqui. Por isso que eu fico a semana inteira sofrendo de subir aqui. Eu não posso subir aqui sem ter mão limpa e coração puro. Todos nós prestaremos conta, até o que está oculto no nosso coração, Deus conhece, amados. E você vai prestar conta disso que você não fala e só pensa. Nesse tribunal, você não terá advogado para se defender. É a Bíblia que diz. Deus nos chamou para sermos puros de coração. Essa cirurgia que vai acontecendo. Você vai se tornando cada dia melhor. Então, que a gente viva a sabedoria de Deus. Né? E não esse loucura que está o século 21. Que acreditamos sim na obra redentora de Cristo. Que temos que ter essa igreja. Eu vou falar uma coisa para vocês. A igreja Cristo Vive de Atibaia, particular com Jesus. Não ligada a nada, a Ele. Eu tenho sentido isso no meu coração. Ele tem falado no meu coração. Essa igreja é minha. Não tema, pastora Suzy. Não tenha medo de nada. É eu que vou te defender. Eu sei que Ele é comigo. Eu sei que Ele é comigo. E que acreditamos nessa obra redentora da cruz. E ter a certeza da purificação pelo sangue dEle. Que nós temos um chamado nobre, eu e vocês. Que vivemos os padrões da Bíblia Sagrada. Olha a 1 de Pedro, ele diz assim. Porque está escrito. Está escrito, amado. Sede santos, porque eu sou... Então não é aquele santo de gesso, de madeira, de ouro, que nem me deram. Para a pessoa me dar aquilo lá, coitada, ela investiu uma grana. E foi por lixo. Eu não consegui quebrar. E ninguém vai achar não, porque já está oculto. Fala, você pode dizer, eu sou santo.
Sede santo. Deus quer você santo. Santidade no teu tratamento com a tua esposa. Grosseria, estupidez, isso daí não combina, amado, com uma pessoa que vem para uma igreja. Então nós temos que chamar para ser nobres. Vivemos padrões da Bíblia, e sermos santos, porque Ele é santo. Olha Mateus 5,48. Portanto, sede vós, agora Deus pede para nós, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Cada dia termos atitudes cristãs. Põe uma frase, ensina aos teus filhos, como Jesus agiria nessa situação. Como? É mais fácil quando você fala com Jesus, Jesus não ia dizer assim, não. O que Jesus faria? Mais fácil. Aí a gente muda a nossa maneira de viver, de ver as coisas. Amados, que a nossa igreja seja luz e sal aqui nessa terra. Eu tenho pedido diferencial, independente de qualquer padrões. A Cristo Vive de Atibaia, eu creio que vai ser um diferencial no céu. Eu tenho essa certeza no meu coração. Uma igreja que não retroceda, mas que avance. Eu estou vendo, né? A gente vai amadurecendo. Teve pessoas horríveis que chegaram aqui, amado. Que eu vi, né? Paulo tinha mensageiro de Satanás que ele pedia: tira daqui, Deus, tire. E Deus fala: não, a minha graça te basta. Então tem gente, Alexandre Latoeiro, um homem ruim que também perseguiu Paulo, fez mal, e Mileto, um monte de gente ruim, passou aqui. Quiseram me dar uma rasteira, não conseguiram. Então, uma igreja que não se rebele contra as verdades bíblicas, contra as determinações dele, e sermos uma igreja por cabeça e não cauda. Porque tudo que nós vamos fazer aqui, amado, vai ser registrado. Então, Deus defende esse território. E Deus vai defender a tua vida. Porque a igreja não é minha, não é de homem nenhum. É dele. E eu quero que você ponha na tua cabeça, esse território da Cristo Vive de Atibaia, nós vamos ter uma defesa aqui. Defesa na minha vida e defesa na tua vida. Porque em Malaquias Deus diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. E olha só, por isso que Deus vê todo o teu movimento na igreja. O Senhor atentava e ouvia, amado. Havia um memorial. Imaginou ter um memorial escrito por Deus diante dele, para os que temem o Senhor. Ele tem uma agenda. Olha que Deus, que não dá para a gente saber a magnificência desse Deus, a magnitude desse Deus. Ele tem um relatório, amado, um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que temem ao Senhor. Por isso que não tem justiça da parte de Deus. E para os que se lembram do seu nome. É sério, né, Jair? Eles serão, olha só o que é você e eu. Eu tenho orgulho aqui, santo. Eu sei de onde a minha vida está plantada. Aqui vai ter quem teme ao Senhor. Eu estou muito tranquila, porque Ele traz, Ele tira, Ele faz o que Ele quiser. E eles serão para mim particular tesouro. Receba você, que está inserido na Cristo Vive de Atibaia. Particular tesouro naquele dia que prepararei. Tem um dia, diz o Senhor dos Exércitos. Tem anjos, amado. Eles não são anjinho não, gordo, caracolado, aqueles barroquinhos que voa com as perninhas desse tamanho, não. Que eu achava que era isso. São, cabelinho encaixadinho, loirinho. Não, meu anjo. Que até eu falo para ele, cuidado para aparecer para mim, porque eu sou meio apavorada. Não, acho que até agora eu consigo vê-los. Porque eu sei, eu sinto a presença deles comigo. Nunca eu e você estamos só nesta jornada. Ele acampa ao meu redor e me livra. Eles serão para mim particular. Ai, é lindo isso, amado. Receba, receba.
particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz quem? Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Poupar do quê? Do caos que está na terra, da mentira, da falcatrua, do roubo, da mentira, da falsidade. Poupá-lo, ai que lindo! Poupá-los-ei desse mundo tenebroso mesmo, mundo tenebroso. Então, amado, eu quero que vocês entendam, eu estou terminando o culto. Há uma diferença. Quem serve, quem não serve, o Senhor. E não é vir aqui que vai te fazer salvo, tá? Ah, está indo na igreja. Quantos passaram aqui, amado? Quanto povo que eu levei para São Paulo? Que nem o povo. Zombam de Deus, falam mal, mas eu não estou nem aí. Nós vamos ver sim isso. Eu quero que você entenda, particular tesouro. Olha que delícia. Ai daquele que te ferir, amado. Nós vamos ver sim. João, você vai ver. O que vive o evangelho, você vai ver nessa teu rumo aí de futebol. Você está tendo um monte, né? Vai dando glória a Deus, porque vamos ver onde você vai chegar. Você está se dizendo um particular tesouro, você é um tesouro dele. Né? Amado, eu falo particularmente para vocês, eu tinha síndrome do medo. Eu morando naquela casa enorme que eu moro, eu sinto a presença de anjos comigo. Eu falo, Deus, incrível a minha conversão verdadeira. Eu sei dos anjos que estão comigo. E eu estou sabendo que eu sou particular tesouro dele. E ele me poupa, ele me poupa. Então, olha, vivam com esse verdadeiro compromisso com Jesus. De orar, de louvar, de agradecer, sabe? Então, eu tenho até falado, né? Não queira, eu quero aproveitar a vida. E aí? Eu quero reinar em vida. Reinar em vida, Camila, através de Jesus Cristo. Eu não quero aproveitar a minha vida. O povo fala a frase, todo mundo, eu quero aproveitar a vida, eu quero... E aproveita o quê? Vai para o inferno depois que nesse rico aí? Eu quero reinar em vida através de Jesus Cristo, né? Então estou aqui, não exista somente, viva intensamente. Viva a tua vida. Se faça feliz. Você é o teu melhor médico, o teu melhor amigo é você mesmo. Não espere do outro, cuide você de você. Não permita te ferirem. Não permita te magoarem. Então, aqui é uma guerra sim para viver. É a guerra, você já está vivendo. Mas a nossa vida é eterna. E Jesus está falando, não é fácil aqui na terra, mas eu vou te poupar. Eu vou te poupar. Então, amado, tudo que nós estamos aprendendo hoje, não haverá uma igreja boa se ela não se submeter ao pastor, à igreja Jesus. Não vai ter igreja boa. Não vai ter nunca. Não gosto, né? Então, entregue a tua vida a Jesus. Confia, o mais ele vai fazer. Recado para a esposa, seja submissa ao seu marido. Como que eu... Ai, Dom, pastor, eu não falo de casamento. Tem que ser assim. Não gostei de ouvir isso. Ele é o cabeça. Você quer teu marido rico? Seja submissa a ele. Não gostei das ordens dele. É ele que vai determinar se você quer ser feliz, amado. Não tem como. Você não quis casar com ele? Agora até o final, amado. Ame esse homem. E seja submissa a esse homem. Se seu marido lhe pede uma panqueca, faça a panqueca. Deixa ele ser feliz. Oh, glória a Deus.
Deixa ele ser feliz com a panqueca. Ame seu marido. Agora, marido, ame a sua esposa. Não fuja do que a Bíblia diz. O corpo não lhes pertence. A Bíblia diz que o marido tem que dar a vida pela esposa. É sério isso, amado. Tem que dar a vida pela esposa. E quem encontra uma esposa, encontrou uma grande bênção na vida. Mulher. Mas tem que casar, tá? Fora, se não casou é prostituição. Não tem bênção. Mulher tem que ser amada. Mulher tem que ser... Não é aqui na igreja não, viu, seu diácono Júlio? Tem que ser amada. Não tem outro caminho, amada. A gente está brincando, mas não tem outro caminho. Filhos. Amém, né? Bom, eu sou órfã. Respeite seu pai e sua mãe. E pais não irem seus filhos. O que a gente mais vê é pai irando o filho. Então, quanto tempo você não beija o seu cônjuge? O povo está rindo aí, né? Não abraça. Eu vou falar uma coisa, ó. O abraço, amado, ele libera ocitocina. E o povo não usa esse grande de ficar, não é 1 minuto, vai. Tempo é muito bom. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Então, tem que abraçar, tem que beijar. Que a tua casa seja o bom perfume de Cristo. Então, tem que viver unido, né? Um depende do outro, ninguém, não dá, a gente precisa de um do outro, né? Então, Deus não criou família para ser fracasso. Ele não trouxe aqui para você ser fracassado. Deus nos criou para termos a plenitude da bênção de Cristo. Começando dentro de um lar, dentro de uma casa. Amado, comece a desenvolver palavras de carinho. Eu recebi recados maravilhosos, jovens. Meu Deus, aquilo, amado, mexeu demais comigo. Palavras doces demais, é medicina para a alma. Palavras agradáveis são como favos de mel. Fala palavra, para de criticar, para disso, começa a falar coisa boa. Você está bonita, você está elegante, né? Nota se cortou cabelo, se pintou, se, sei lá eu. Todo mundo está me ouvindo? Amém. Que o teu falar todos os dias, eu tenho o melhor marido, eu tenho a melhor esposa. Para Jesus, né? Eu tenho o melhor marido, eu tenho a melhor esposa, ainda que Deus sabe. Porque Deus vai mudar isso tudo. Você vai falar, eu tenho o melhor. E isso que Deus quer que vivamos, o céu aqui na terra. É você que vai fazer isso. Não é criticando toda hora. Você faz isso, você pode ver, tem gente que ficou 20 anos falando. Tira a cueca lá, você lava, não sei, vai tomar banho, não sei o quê, reclama do cabelo no sabonete. Eu escuto isso, amado. Eu não suporto isso. Que coisa feia. Faça da tua vida o céu aqui na terra. E eu estou terminando. Deus quer viver o céu aqui na terra. Nós vivemos ontem. Nós tivemos esse momento gostoso. E foi rápido, muito rápido. Porque Deuteronômio, Deus diz assim. Tem outra? Então vereis outra vez, olha lá. A diferença entre o justo e o...
Você quer ter vida perversa? Fala que é crente e tem uma vida aí de grosseria, de palavras duras, cara feia. Ai, como é ruim. Outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Aqui o perverso vai ficar entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem diferença. E Deus, isso daqui que ele está dizendo, em Malaquias, ele tem um memorial. Ele tem escrito todas as tuas atitudes, minhas atitudes. E saber que nós não somos perfeitos, que você nunca vai ter uma pessoa perfeita do teu lado. Nós temos uma evolução. E ninguém muda ninguém se a pessoa não quer ser mudada, amado. Não é você ficar falando. Não, é orando. Quem dera. Quem ouviu hoje a palavra toda? Nossa, quantos cultos, né, amado? Todo mundo, ai, que palavra. Ai, que palavra. Esquecem tudo. E Deus falando assim, quem dera que ele tivesse tal coração, pastora Suzy, que me temesse e guardasse todo o tempo, em todo o tempo, todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Não tem, amado, vida ruim com Cristo. Tem guerra, tem luta, mas não tem. E ele está falando assim, se você obedecer os mandamentos, Deus está falando, amado, é graça pura, não tem mistura com lei. Um pouquinho só, amado, de fermento levei da massa toda. Eu preciso dar um empurrãozinho, eu vou fazer um jejumzinho. Faz jejum para você emagrecer, intermitente aí e tal. Mas não para adquirir coisa. Para adquirir coisa não, com Jesus não. Campanha, vigília, paga preço, óleo, sal, nada. Nós já profetizamos, né, Ricardo? Nós vamos ter uma chácara aqui, nós vamos comprar. Os homens aqui vão ser tudo ricos. Né? A gente já bolou ontem uma chácara para a gente comprar. Não é igreja, aquela vai ter, olha lá, vai ter. Mas nós vamos comprar outro terreno. Daí nós vamos ter o nosso tempo, não tem essa 8 horas, tem que ir embora, corre, come. Né? Não, nós vamos ter a nossa... Deus pode fazer, amado. Quem dera. Grava esse versículo aqui. Quando eu vi hoje de manhã, eu falei, meu Deus, que palavra linda. Quem dera, pastora, se ele tivesse tal coração, é verdade. A vida, amado, uma delícia. Não tem erro. Delícia. Que me temessem. Com tudo que eu estou falando hoje, não pode lesbianismo, não pode transar antes de casamento, não pode adultério, não pode maltratar o cônjuge. Não pode. Desgraça. Guardar-se, olha, em todo o tempo, não é todo de qualquer momento. Em todo o tempo, amado. Em todo o tempo. Todos os meus mandamentos. Ele fala a promessa, que bem lhes fosse a ele e a seus filhos. Olha, é promessa, é para sempre. E eu termino com o 10:17, que ele diz assim, pois o Senhor vosso Deus, amado, é o Deus dos deuses. Está cheio de Deus aí? Não sei o que a gente está falando, né? Acho que outro dia, acho que estava lá na Cadianda, falando dos deuses da Índia, rato, vaca, galinha. Deus, para eles, é a vaca, a galinha, o rato. Cada país, o sol para índio, os deuses da terra, todo mundo tem um Deus, pois o Senhor, o vosso Deus, Senhor Jesus Cristo, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, e nem aceita suborno, que assim seja, pois assim disse o Senhor. Tomara, Pai, que eles não esqueçam desse culto. Tomara que eles não esqueçam desse culto. Tomara que eles não esqueçam, que vai ter céu, vai ter inferno. E também a ovelha, amado, ovelha, para viver bem, tem que obedecer à graça de Deus. É a graça, senão é desgraça. Tem uma vida, muitos vão ser salvos que tem na lei, mas fica queimado pelo fogo. Vão louvar? Amém. Vocês estão felizes? Amém.
Ou estão assustados? Fala, eu vi a verdade. E Deus quer que eu guarde o mandamento. Todo o tempo. Tenho que obedecer a Deus. Para que vá o meu bem. E o bem dos meus filhos. Para sempre. Certo? E o Léo está viajando, né? Tá. Que ele seja bem-sucedido, está em Santa Jesus. Catarina. Verdade. Glória a Deus por isso. Amém, Jesus. Que os anjos guardem você, seus filhos, né? Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. O diácono Léo, né? Diácono Léo. É o espírito de gratidão, né? O espírito de gratidão de ontem, de hoje, desse culto maravilhoso. Agradeça mesmo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
te agradeço. Aleluia, Jesus. Que delícia, né? O espírito de gratidão, amado, ele muda a nossa existência. Ensine teus filhos a serem gratos. É muito feio a ingratidão. É muito feio a ingratidão. É falta de educação. E que aqui a gente possa ter cristãos agradecidos, né? Em nome de Jesus Cristo, eu vou dar a benção final. Não vai depois... não vai não. Você vai ficar sentadinha Chega ali. de emoção. Não, amada, um pouquinho mais de emoção. Senta aqui, ó. Amados, podem se assentar. Ah, Tati, outro já foi. Senta aqui um pouquinho, amados. Não podíamos deixar de dar honra a quem merece honra, né? Ontem foi muito gostoso, foi tudo para a honra e glória do Senhor, mas hoje tem mais, porque você merece, amada, você merece. Glória a Deus, obrigada, Jesus. Estou tremendo, ai meu Deus. Vamos lá, glória a Deus. Vamos lá. Hoje, a Igreja Cristo Vive Atibaia comemora mais um ano de vida da nossa amada pastora Suzy. Há 65 anos atrás, João, cadê a música, João? Ajuda a mãe. Há 65 anos atrás, o Senhor Jesus determinou sua vinda para a terra. Mal sabia ela os planos que Jesus tinha para a sua vida. Ao longo desse percurso, ela foi muito amada pela sua família. Foram muitas alegrias, mas também muitas lutas e perdas. Mas Jesus nunca a desamparou. Em todos os momentos esteve ao seu lado. Jesus a predestinou e a chamou para ser o anjo, a pastora da Igreja Cristo Vive de Atibaia. Glória a Deus! Recebeu muitos filhinhos, muitas ovelhinhas para pastorear. Tem feito isso com maestria, por dedicar o seu precioso tempo para propagar a graça de Deus. Nós, sua família espiritual, não poderia deixar de mais uma vez expressar todo o nosso amor e dar honra a quem merece honra. Queremos aqui desejar as mais ricas bênçãos e declarar um novo ciclo cheio, repleto de sabedoria do Senhor Jesus. Que seja Ele, Jesus, a direcionar todos os seus passos e a levá-lo a um patamar nunca trilhado antes. Para que todos vejam, saibam e considerem que Jesus é contigo e vai adiante de ti. Declaramos ainda Jesus enchendo seus lábios de júbilo e te renovando todos os dias da sua força. Ontem você recebeu o amor da sua família espiritual. Foi um dia maravilhoso, onde notoriamente a alegria e a presença de Deus esteve naquele lugar. Não foi, amados? Se prepare que ainda não acabou. Hoje você receberá o amor e o carinho da sua família carnal. Dê uma olhadinha na tela. Da Feliz Gilda. aniversário, tia Suzy. Que seja um dia muito abençoado. Que você esteja rodeada de pessoas aumentar, que João. te amam. Que sinta muito a presença de Deus nesse dia. Que seja um dia muito iluminado. Muito obrigada por tudo, pelo amor, pelo carinho, pelas orações, que eu sei que são muitas. Muito obrigada por tudo. Amo você e espero que esteja muito feliz, com muitos sonhos realizados, com muitas bênçãos e com muita saúde. Um beijinho. Oi, tia querida, tudo bem? Esse é outro filho da Gilda, Rafael. Feliz aniversário, esse dia 11. Falar que eu te amo muito, que eu tô com saudade. Que Deus encha a sua vida de mais e mais bênçãos.
E um beijão. Vê se aparece. Tô com saudade. Oi, prima. Neste dia especial, quero te parabenizar e desejar a você muitas alegrias e felicidade. Que o seu sorriso e a sua missão como pastora, você continue atraindo cada vez mais e mais pessoas. Que as pessoas que de você se aproximem recebam a alegria e a paz que você transmite através da palavra de Jesus. Que você também alcance todos os teus sonhos e que a graça de Jesus continue te acompanhando sempre. Um grande e forte abraço. Um beijo. Ela é a Liliana, tá? Nossa membro virtual. Achei essa homenagem mais linda que o pessoal aí tá organizando para você, né? Porque você merece todo esse amor e todo esse carinho. Você é uma pessoa muito especial para mim, para minha família e para muita gente. Que você seja muito feliz, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Te amo, madrinha. Um beijo, parabéns, feliz aniversário. Amém. Não acabou ainda. Calma, amada. Calma, calma, amados. Calma. Aí, amados, eu pedi para o Senhor inspirar uma palavra que servisse para a pastora nesse momento, né? E o Senhor me deu a palavra de Filipenses 1, que diz: a unidade cristã na luta. Tem lutas, amada, tem luta. Filipenses 1, 27 diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aqui está a sua família, que luta junto pela fé evangélica. O 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Recebo. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus. O 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. É verdade. O 30, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então, amada, receba essa palavra de Filipenses 1, que você possa estar firme nos propósitos e desígnios de Deus, em um só espírito, como uma só alma, lutando todos juntos pela fé evangélica. Não se deixe intimidar pelos seus adversários, pois você já recebeu a salvação da parte de Deus. A graça já lhe foi concedida, e para você, com uma responsabilidade ainda maior, né? Pois foi chamada para propagar a graça, o evangelho da graça. Você é eleita, você é preciosa, você é muito amada aos olhos de Jesus e da sua família espiritual. E ainda não acabou, tá? Mais uma olhadinha lá. Prima, a gente está aqui para te dar os parabéns, dizer que você é uma pessoa muito especial na nossa vida. Sem dúvida, você é uma prima especial demais. Que nós amamos você, que você é uma pessoa de coração boníssimo, coração gigante, e se preocupa com todas as pessoas. Obrigado por tudo mesmo, obrigado por ser essa prima tão maravilhosa que você é, viu? Você é demais, viu? Te amamos. Te amamos muito. Um beijo. Graça e paz, amados, graça e paz. Suzy, hoje é um dia muito especial, um dia do teu aniversário, um dia seu, um dia que Jesus preparou para você. Eu peço a Deus que vocês tenham um dia lindo, um dia hiper abençoado. Quero dizer o quanto eu te amo, o quanto eu tenho orgulho de você, o quanto você é importante na minha vida. Foi através de você que eu conheci a graça, o Senhor, e eu só desejo a você as mais ricas bênçãos. E quero te dizer que você, assim, além da minha irmã, minha amiga, é minha pastora querida, pastora que eu vejo esse amor que você tem por todos os irmãos. Você é muito especial, muito especial. Você é maravilhosa. É um presente de Deus para mim,
Muito obrigada. Obrigada por fazer parte da minha vida. Um beijo grande no teu coração. Beijo. Feliz dia. Oi, minha tia. Que alegria estar aqui hoje, comemorando mais um dia da sua vida. Vim aqui te desejar feliz aniversário, dizer que você é uma pessoa que eu tenho muito orgulho, que eu admiro, uma mulher líder, sábia, que sempre esteve aí pra mim, pra tantas pessoas, né? Com palavras aí de consolo, de amor. Tia, eu quero que você viva a sua vida plenamente, sempre muito feliz, aproveitando aí todos os dias e que eu possa estar junto com você aí. Te amo. Oi, tia. Feliz aniversário. A gente tá aqui para te desejar um feliz aniversário, muito amor, muita saúde, muita alegria, para dizer que você é muito especial nas nossas vidas, que a gente deseja muitos anos de vida para você. Obrigada por estar sempre com a gente. Te amo! Feliz vida! Feliz aniversário! Glória a Deus! Obrigada, Jesus! Ô, judiação, perdão, amado. Glória a Deus. Agora eu vou pedir que todos fiquem de pé, porque você vai receber uma surpresa agora, em nome de toda a igreja, né? Um mimo, um presente. Não poderíamos deixar passar esse momento. E eu gostaria de chamar também todos os oficiais para vir aqui, para nós orarmos pela vida da nossa amada pastora. Por isso que eu não te dei ontem, você está entendendo? É porque hoje a gente usa ele de novo, entendeu? Pode vir, amada, vem aqui, ó. Vem aqui. Glória a Deus. Tu veio atrasado, mas ele veio. Vem aqui, amor. Vem. Vem aqui, vem. Vem. Nossa, quanta coisa, meu Deus do céu. Glória Obrigada, a Deus. Jesus. Nossa, que chique. Aleluia. Nossa, põe ali no sofá. Ou fica aqui, ó. Fica aqui. Meu Deus, gente. Glória a Deus. Palmas, amados, para a nossa amada pastora. Café da manhã, para amanhã, que chique. Eu vou pedir que os oficiais subam aqui. Nós vamos fazer uma oração, amada. Amém. Se quiser ficar sentadinha, fica aqui, ó. E nós ficamos em volta, amém? Obrigada, adorei. Glória a Deus. A diaconisa Daphne vai fazer a oração. Que você Amém. estenda as suas mãos e que nós possamos lançar virtudes, amor, bênçãos na vida dela nesse dia especial. Esse dia que Deus preparou para a vinda dela aqui na terra. Não foi hoje, né? Mas nós estamos comemorando ainda, amém? Amém, Jesus. Pai amado, Pai bendito, estamos aqui, Jesus, na presença do Senhor, Pai, para clamar, Pai, vigor, saúde, Pai, mais e mais para a nossa pastora Suzy, Senhor. Que ela seja, Pai, essa torre forte, Jesus, aqui nessa tua casa, Pai. Que o Senhor dê muita saúde a ela, Pai. Vigor, força física, Pai. Que ela consiga, Pai, restaurar, meu Deus, todas as forças, Pai, para dar continuidade, Jesus, a este lugar, Pai, porque o Senhor que edificou, Pai, o Senhor que trouxe, Pai, aqui, Pai, para ordenar, Senhor, e dar a Tua palavra, Pai, essas ovelhas, temente a Ti, Jesus, oh Senhor, que o Senhor traga muito vigor a ela, Pai, e que essa igreja cresça mais e mais em amor, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque estamos aqui, Jesus, para consagrar mais um ano de vida dela, Senhor. E eu creio que vai vir muito mais, Pai, com muita alegria, muita risada, muito amor envolvido, Pai. E essa igreja vai crescer em nome de Jesus. E que ela esteja, Pai, de pé, Pai, para ver e contemplar com os teus olhos, Jesus, a grandeza que é este lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém. Glória a Deus. E a igreja amorosa canta parabéns pra nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você.
Agora você pode dar a bênção final. Nossa, eu tô assim emocionada mesmo, porque ver minhas sobrinhas aí, né, minhas primas, e lógico que mexeu, a Liliana, né, que foi cortada também pela graça de Deus, a Gida, obrigada por esse carinho grande desse amor todo, né, que eu recebi hoje, ontem, e não tenho palavras para agradecer. Quer dizer, eu já falei desde o início que eu estou agradecida. Eu amo vocês, eu quero o bem de vocês. Esse amor todo, né, que essa unidade, que eu acho que isso é a verdadeira igreja de Cristo, né, da gente demonstrar amor, né. É bom tudo isso, bom demais, bom ganhar presente. Por isso que um monte de gente queria estar no meu lugar. Mas, para o inimigo saber que aqui eu vou até a minha missão, o dia que Deus determinar. Ele, então, está falando. Ele determinou eu nascer 11 de abril. Vai ter um dia determinado para minha ida para a glória. Até lá eu vou estar aqui, amado. Quem vai mandar é ele. E que se cumpra em mim, que eu possa ver vocês realmente, meu maior objetivo na minha vida, que essa igreja seja a verdadeira igreja de Cristo. Eu tenho pedido para Deus que eu seja a verdadeira pastora, que está tão raro hoje em dia, que Ele me capacite, que Ele me oriente. E eu quero que vocês entendam que todas as decisões aqui são instruídas por Ele. Porque eu sempre peço, Senhor Jesus, o Senhor que me instrui e me aconselha o que eu devo fazer. Qualquer decisão aqui dentro, eu peço para Ele. Tudo que eu vou fazer, eu peço para Ele. Então, não é coisa de homem, nada. Ele me instrui e me aconselha o que eu tenho que fazer aqui, para o bem-estar da gente. Nós vamos estar construindo. Eu sinto no meu coração, que estranhos apacentarão o nosso rebanho. Estrangeiros serão os vossos lavradores, os vossos vinhateiros. A Bíblia diz em Isaías. E eu declaro isso há muito tempo, vai acontecer. Nós vamos construir com a maior tranquilidade esse local, que vai ser lindo, maravilhoso, salvação de vidas, um legado aqui em Atibaia, como o nosso diácono Lucas diz, vai ser a igreja mais linda de Atibaia. É a igreja mais linda, e Deus vai nos surpreender com essa construção. Esse é o maior sonho meu, essas fotos aí, chamando a existência, que venha à luz e que todos vejam, saibam, considerem, entendam que Jesus é conosco. Obrigada por tudo, e eu quero, já encerrando, que a gente está aqui no momento de oração, pela cirurgia do irmão Pedro amanhã. Ele vai às 6 horas da manhã, né? Vai para centro cirúrgico. Não é fácil, amado. Ele achar que essa panca toda, que está tudo bem, não é fácil, a gente é humano. E não é legal fazer uma cirurgia, mas nós temos um Deus que nós temos uma palavra profética, que vai adiante dele e vai estar com ele. Nós cremos nisso, né? O pacto da graça, a graça de Deus nos basta, e a gente vai estar orando pelo presbítero Pedro. Você não está só, né? É lógico que é uma situação bastante, a diaconisa Andréia como esposa, a família inteira sofre, os filhos sofrem, né? Graziela também, ela vai fazer um processo, mas nós cremos na mão do Senhor, nessa cirurgia do presbítero Pedro, da Graziela, na situação da diaconisa Ana, que já está resolvida. Amado apóstolo falou, seríssimo, nós cremos que todos vão ver a cura dela. Nós já profetizamos os médicos impactados, né? Eu lembro o primeiro dia que o Denis recebeu o diagnóstico, o desespero dele, né? Porque é ruim, foi ruim para todos nós, mas a gente ficou abalado, mas a gente crê nesse Deus, que nós não vamos ser envergonhados, que nós vamos ver a cura, né? O dele está firme. Muitas vezes Deus tem propósitos, desígnios na situação dela, do presbítero Pedro, da Graziela, e vamos nos soltar nas mãos de Jesus, né? Que amanhã a gente lembre dele, que a gente possa mandar uma palavra, enviar ele a palavra, foi curado que era mortal, que os médicos, não venha nada de humano, mas anjos, médicos anjos, auxiliando de toda a cirurgia, todo o processo, né? Porque a gente pensa assim,
Nós não entendemos o desígnio de Deus. Nós não entendemos o desígnio de Deus, né? Nosso apóstolo passou por uma cirurgia, a bispa Rosana também passou por uma cirurgia. Estão bem, e nós queremos que eles vão estar bem também. Então, toda a situação da terra, porque a gente está na terra, né? E momento de alegria, de comemorar a vida, né? E a gente está comemorando a vida e está comemorando uma igreja. E, amado, não importa com o número de pessoas, mas que tenha o que eu peço para Deus. Eu não espero, mas espero pessoas autênticas. O trigo comigo. Essa é minha oração. Eu não quero joio aqui, eu quero trigo. Eu quero pessoas compromissadas com o reino, com salvação, com Jesus, amando Ele como nós vimos hoje, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Eu não quero falsidade aqui dentro, nem crentes mascarados, fingido que é crente. Aqui é crente autêntico, de as pessoas verem como você é lá fora e dizer, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. E eu estou muito feliz, como eu repito, foi o melhor aniversário da minha vida. Que, sei lá, eu não sei, eu fiquei como quem sonha mesmo. Com tanto amor, porque o amor ele cura e renova. Eu tenho falado para Deus que se Ele me colocou nessa posição, é Ele que vai me capacitar. Mas tem que ter resultado, amado. Vai ter que ter mudança aqui. Aqui vai ter que ter gente comigo. Quem vai andar comigo? Eu tenho falado para Deus, porque eu sei de 2 sementes, eu não quero tóxico aqui comigo. E eu posso, como eu sei das 2 sementes, eu não quero joio aqui comigo. E eu posso pedir e clamar a Deus para que Ele, com a pá na mão, limpando a eira, recolhendo o trigo e pondo fogo sim, na palha. E Deus que vai fazer isso, amado. Então não se importe, ai quanta gente, pouca gente, que todo mundo fica achando. Eu não, eu quero gente autêntica aqui dentro. Verdadeiro crente lá fora. Pessoas que têm a graça, a palavra, a oração. Mulheres que não tenham vergonha do Evangelho de Cristo. Que fale de Jesus aí fora. Que grite o nome dele aonde ele for. Que não tenha vergonha na parentela, na rua, no trabalho. Que levante a sua bandeira para dizer, eu sou um filho do Deus vivo. Sou herdeiro em Jesus. Resgatado pelo sangue derramado lá na cruz. Eu sou rei e sacerdote. Muito mais que vencedor. E eu sou tudo daquilo que a Bíblia diz que eu sou. Até quarta-feira. Obrigada por tudo. Tem lanche lá atrás, tá? Porque que sobrou da festa continua hoje.